Vamos para mais um, né? Aqui no mesmo livro, né? João 3, versículo 11 em diante, né? Amem uns aos outros. O que é que a Bíblia diz? Devemos amar uns aos outros, né? Hoje é que o ser humano que as pessoas realmente não têm. São poucas que amam uns aos outros, né? Igual eu terminei de falar no outro vídeo, as pessoas pensam, são arrogantes, né? E estúpidas, pensam só em si próprias e não têm amor uns pelos outros, né? Finge ter, muitos fingem ter, mas é um amor fingido que nunca teve, né? E nunca terá, porque o seu coração está como pedra, não amolece. Vamos aqui para o versículo 11. A mensagem que vocês ouviram desde o princípio é esta, que nós amamos uns aos outros. Aqui, a mensagem, né, que Deus falou no princípio, Deus desde o princípio é que amemos uns aos outros, né? É hoje o que quase ninguém faz, né? Amar uns aos outros. Só pensa em atirar pedras, né? Na pessoa, né? Enquanto mais puder passar a rasteira para derrubar, é isso que fazem. Mas não tem amor uns pelos outros. A Bíblia diz, né? Tem a parte na Bíblia que diz que os inimigos do homem serão da sua própria casa. Quer dizer o quê? Que os inimigos do homem serão os seus próprios parentes, da sua própria família. Então a gente tem que ficar de olho bem aberto, né? Por lado de parente, de família, porque a Bíblia fala isso, né? Que os inimigos do homem serão da sua própria família. Às vezes você pensa que seus inimigos, né, está fora da sua casa, né? Você acha que seus inimigos que você topa por a rua, por aí, né? Os desconhecidos, mas não é. A Bíblia diz que os inimigos do homem é os da sua própria família. Você, muitas vezes, né, a pessoa da sua própria família é seus inimigos e você muitas vezes não sabe. É isso que a Bíblia diz, né? Isso é duro para ouvir, mas é a verdade. A Bíblia fala isso. Não devemos confiar em ninguém. A Bíblia tem um versículo que diz: maldito o homem que confia no homem, né? E devemos confiar no Senhor, né? E não em outro ser humano. Devemos ter a nossa confiança completamente no Senhor, né? Aqui diz assim: não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno e matou o próprio irmão. E por que o matou? Porque o que Caim fazia era mal e o que o seu irmão fazia era bom. Você vê que desde o princípio aqui está dizendo que não sejamos como Caim, né? Que era do maligno, né? Ele está dizendo que Caim pertencia ao maligno, pertencia a quem? Ao diabo, matou seu próprio irmão. Para que nós não sejamos como ele. Por que ele matou o irmão? Caim matou o irmão com inveja. Porque o que Abel fazia, né, diante de Deus, Abel oferecia as oferendas dele a Deus, né? Suas ofertas a Deus do que possuía. Deus aceitava. E quando Caim fazia, Deus rejeitava. Por quê? Porque Caim tinha um coração mau. E por isso que Deus não aceitava as ofertas dele, né? Então o que foi que ele fez? Por inveja de Deus não dar ouvido a ele, ele matou o seu próprio irmão. Ele matou Abel para poder ver se a partir daquilo ali Deus ia olhar para ele, mas ficou pior, né? Porque Deus condenou ele, o amaldiçoou, né? Porque matou o seu próprio irmão, derramou o sangue do seu próprio irmão por inveja, né? Por que ele fez isso? Hoje tem muitas pessoas no mundo desse jeito aí. São invejosas, né? Mesmo que você não tenha nada, mas você tem alguma coisa que elas têm inveja, né? Mesmo elas tendo tudo, você tem alguma coisa que elas não têm inveja, mesmo que você não tenha quase nada. Isso é uma coisa, né, que não tem comigo. Eu, graças a Deus, não tenho inveja de nada de ninguém. Para mim, tudo que o povo tem, para mim isso não significa nada, né? Eu fico alegre quando a pessoa consegue alguma coisa e não com inveja. Porque isso não enche os meus olhos, né? O que enche os meus olhos hoje é a palavra de Deus, né? E a verdade, né? E a salvação do Senhor. É isso que enche os meus olhos e não bens materiais de seu ninguém. Então eu não tenho inveja de nada de ninguém. Isso para mim não adianta nada. Porque todos nós iremos morrer e não iremos levar nada que tem aqui. Por mais objeto pequeno que você tiver, isso pode ser qualquer coisa que você tiver, de mais pequeno que você tiver, não vai no dia da sua morte. Não vai colocar no seu caixão e enterrar junto com você. Então não adianta ter inveja dos outros, de nada, de ninguém, porque ninguém vai levar nada. Ou tenha muitas coisas ou não tenha nada, vai do mesmo jeito que veio. Então, isso não adianta, né? É o que Caim tinha, inveja do irmão, por isso fez o mal. Muitas pessoas fazem o mal aos outros por inveja da pessoa.
A inveja faz a pessoa com que pratique o mal para outra pessoa. Meus irmãos, não está estranho se as pessoas do mundo os odeiam. Aqui está falando assim, ó, meus irmãos, não estranhem se as pessoas do mundo os odiarem. Porque isso é normal, as pessoas do mundo odiarem as pessoas que servem a Deus. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida. E sabemos isso, porque amamos os nossos irmãos. Quem não ama, está ainda morto. Aqui a Bíblia diz, né? Nós sabemos que passamos da morte para a vida. Por quê? Porque amamos os nossos irmãos. É o que eu acabei de falar. Amar pessoas é dar um bom conselho, é dividir o que tem para ajudar esta pessoa que está precisando. Não precisa você ter boas condições para ajudar ninguém. Você só basta dividir o que você tem. Isso já é uma boa ajuda. Então está dizendo aqui que não precisa ficarmos com medo, estranhar quando alguém do mundo né, nos odiar. Porque está dizendo aqui, aqueles que não amam está ainda morto. Até a pessoa está falando que a pessoa que não ama o seu próximo ainda está morto. Porque a pessoa que tem amor para o próximo está vivo, mas aquele que não ama o seu próximo está completamente morto. Porque só amando o próximo é que você vai amar a Deus. Se você não ama o próximo e diz que ama a Deus, você é um mentiroso. Ninguém pode amar a Deus se não consegue amar o seu próximo. Quem odeia o seu irmão é assassino. E vocês sabem que nenhum assassino tem em si a vida eterna. Aqui a Bíblia diz que quem odeia o seu irmão é assassino. Quem é o irmão? Não está falando que é irmão de pai e mãe, irmão de sangue, de carne e osso. Está falando de ser irmão em Cristo. Né? O seu irmão em Cristo. Pode ser também, isso aí inclui tudo. Né? Pode ser o seu irmão em Cristo, pode ser o seu irmão em carne e osso, de pai e mãe, pode ser o seu irmão, né? O seu vizinho, o seu colega, né? O seu amigo. Tudo isso, se você odiar qualquer tipo de pessoa, isso não agrada a Deus e você está morto diante de Deus, porque quem ama a Deus não odeia a ninguém. Quem odeia o seu irmão é assassino. Aqui está falando que quem odeia a outro é assassino. E assassino não tem em si a vida eterna. Está vendo? Um assassino não tem em si a vida eterna. A pessoa que comete um homicídio, né? Comete um homicídio, assassinato, essa pessoa não tem a vida eterna nela, né? Nem não tem a vida eterna em si. Então, toda pessoa que odeia a outra é assassino. Não precisa você matar o outro, mas se você odeia o outro, você é um assassino. Então, se você odeia alguém, você pode caçar um jeito de perdoar, porque você é um assassino se você não perdoar essa pessoa. E se você morrer assim, perderá a sua salvação. E sabemos que o amor, que é o amor por causa disto. Cristo, aqui está dizendo, que sabemos o que é o amor por causa disso. Cristo deu a sua vida por nós, por isso nós também devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Aqui está falando que Cristo deu a vida dele por nós, e nós também devemos dar a vida nossa por nossos irmãos. Quer dizer, devemos ajudar, né? Os nossos irmãos, devemos, se for possível, dar até a nossa vida, aqui está falando, para ajudar esta pessoa, fazer tudo para ajudar esta pessoa, né? Devemos dar a vida por nossos irmãos, assim como Jesus deu a sua vida por nós. Se alguém é rico e vê o seu irmão passando necessidade, mas fecha o seu coração para essa pessoa, como pode afirmar que de fato ama a Deus? Está falando que se alguém é rico e vê alguém e seu irmão passando necessidade e fecha o seu coração para ajudar, como essa pessoa pode falar que vem de Deus? Não, essa pessoa não é de Deus, essa pessoa realmente é do diabo, é maligno. Porque o que mais tem por aí hoje é isso, né? Pessoas ricas demais, com muitos bens materiais aí, gastando dinheiro à toa e não ajuda, né? Pessoas necessitadas, né? Que tem muita necessidade, às vezes até um próprio parente que está na pior, ele não ajuda. Então, de onde vem a pessoa? A pessoa dessa não pertence a Deus, pertence a Satanás, porque tem demais
e tem e o coração é miserável, né? Mesmo tendo demais, vive a miséria. Tem dó de pegar um pouco do que tem e ajudar alguém que tá na pior, né? Que está passando necessidade. Então essa pessoa não tem o Espírito de Deus, né? Não tem Deus na sua vida, nem no seu coração. Meus filhinhos, o nosso amor não deve ser somente de palavras e de conversa. Deve ser um amor verdadeiro que se mostra por meio de ações. Aqui a Bíblia está falando que nosso amor não deve ser somente de conversas, né? Não deve ser somente de, de palavras, né? E de conversas. Deve ser um amor verdadeiro que mostra ações. Deve ser um amor verdadeiro que mostra ações, né? Nós não somos salvos pelas ações que fazemos, a Bíblia diz isso, mas devemos também fazer ações para poder ter uma vida eterna, né? A mesma hora que não pode, que não é salvo por as obras, mas também deve fazer obras, né, para se salvar. Aí inverte as coisas, né? Não somos salvos pelas obras que fizemos, mas também, se não fizermos nenhuma obra, também perderemos a nossa salvação. Por quê? Porque nós devemos ajudar o nosso próximo, né? É o que eu falei, dividir o que tem, ou dar a única coisa que tem para poder ajudar alguém que você está vendo que está realmente precisando, né? Dá o único pouco que você está tendo ali para ajudar aquela pessoa, que talvez aquela pessoa está precisando ainda mais do que você. E quando você faz isso, Deus abre as portas, né? E dá coisas boas vêm na sua vida, né? Coisas melhores vêm na sua vida, porque Deus está vendo que você tem um bom coração. Então você não deve ter uma boa aparência só de prosa, né? De conversa bonita, não. Você deve ter ações, né? Ajudar. Quando você vê alguém na precisão, passando aperto, dificuldade, você deve ajudar. De qualquer forma que você puder ajudar, você deve ajudar. Não é só com dinheiro, não é só com alimento, mas qualquer forma que você puder ajudar essa pessoa, para aliviar, né, a carga dessa pessoa, você deve ajudar. Não espere estar com o bolso cheio de dinheiro, né, com vários bens materiais, para poder ajudar. Ou achar que você não deve ajudar porque você está na mesma situação daquela pessoa, ou se acha que está pior. A Bíblia não fala isso. Você tem que ajudar da forma que você puder ajudar, e não esperar ser bem de vida para ajudar alguém que está necessitado. Deus, o pouco que você dá com Deus será muito, e Deus abrirá as portas para você, e você terá muito mais na vida do que você pode esperar, né? Quando você é uma boa pessoa que derrama ações para ajudar aqueles que estão necessitando. Mas se você for pão duro, igual a Bíblia está dizendo aqui, só de conversa bonita, só de prosa bonita, conversa fiada e não tem ações, você não vai a lugar nenhum, porque Deus também está vendo e não abre a mão para que você possa ir para frente. Por quê? Porque isso é orgulho. Então pessoas orgulhosas não conseguem nada, e se conseguir logo vai de água abaixo, né? Por causa que o orgulho não deixa ir para frente. Então você tem que mudar a vida, todos que pensarem assim, né? Se nós tivermos esse coração, precisamos mudar, ter outras atitudes, né? E pensar de formas positivas, né? Formas que agradam a Deus, que agradam a Jesus Cristo, para que Ele possa se agradar de nós. Porque se nós não fazer algo que agrada a Ele, Ele também jamais irá se agradar de nós. Se nós negarmos ao nosso irmão uma ajuda, mesmo que não possamos dar essa ajuda, mas devemos dar da forma que podemos dar. Deus também verá e te ajudará. Mas se você negar essa ajuda, Deus também negará para você o que Ele tem para te dar. Então você precisa ter outros pensamentos, outras ideias, né, e outras formas positivas, né, no coração e na cabeça, né, e na mente, para que Deus possa estar de braços abertos para nós, né? É isso aí que ensina a palavra do Senhor.